Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar aqui um pouquinho também sobre como se preparar para sair do país. Né? A sua preparação de sair do país pode se dar de duas formas, né? Tanto uma de longo prazo quanto a de curto prazo, e tanto de pessoas que tinham uma organização pessoal e financeira já pronta, né? E outras pessoas que começam rapidamente a tentar fazer esse processo aí o mais curto possível. Esse barulho é o vento, tá ventando bastante. Então vamos lá. As coisas ficam sempre mais fáceis se você já é uma pessoa que tem uma organização pessoal, né, financeira de longo prazo, que você já há muito tempo economiza um dinheiro, né, guarda não só para isso, mas às vezes guarda com outra finalidade e depois decide mudar para isso. E aquelas pessoas que hoje do nada não tem nada e decidiram falar: "Meu, eu vou sair do país". E aí você tem que colocar meio que criar um plano, né? Cria um plano A, um plano B, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ponha opções. Caso você pôr 1 ano e você não conseguir, que é quase impossível para quem não tem nenhum tipo de organização, tentar sair 1 ano às vezes não acontece tão facilmente, né? Pelo menos de forma legal. E aí você vai se desanimar, e isso não pode acontecer. Outra coisa é, hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande, né, de informação na internet que ajuda demais, mas ao mesmo tempo atrapalha. Isso depende de como você absorve essa informação. Tanto você não pode se vislumbrar com a situação de pessoas que se deram super bem, ou que alimentem, né, ou que tentam mostrar sua parte boa. Ao mesmo tempo, você também não pode se deixar levar pelas pessoas que tiveram uma experiência horrível ou que acharam que foi uma experiência horrível. Às vezes nem deixaram essa experiência se desenvolver, acabaram desistindo no meio do caminho ou fizeram várias coisas que levaram a esse processo ser ruim. Porque muitas vezes, quando a gente busca a facilidade fora do país, a gente acaba encontrando problema. Muitas vezes você se envolve com pessoas erradas buscando facilidades, você se envolve com pessoas que, digamos assim, são superficiais, dizem que estão bem, mas na verdade não estão, e aí você acaba entrando nesse rolo e se dando mal. Então são uma série de fatores que vão fazer você se desenvolver, mas o primeiro deles é: tenha uma educação financeira, uma organização financeira boa, né? Pesquise bastante, principalmente dados oficiais, quando a gente fala de imigração, de documentação, e depois também sites que tragam outras informações e diversas e diferentes informações. Por exemplo, a gente aqui fala de compras, fala de um monte de coisa, mas também não fique preso só a isso. Você ficar só assistindo isso e não começar a tomar ações para que isso aconteça, seja para ir para a Alemanha, para ir para a Espanha, para ir para Portugal, para vir para a Inglaterra ou para qualquer outro lugar do mundo, né? Você tem que sempre estudar a questão de emprego, quais são os principais sites que você vai fazer busca de emprego. Você for anotando tudo isso e já começar esse processo, de repente você consegue sair do Brasil com emprego. Conheço várias pessoas que trabalhavam na Holanda, em Portugal, que saíram do Brasil já ali com um emprego meio que encaminhado, ou pelo menos com uma ideia de como funciona o emprego. Eu mesmo quando eu voltei para o Brasil em 2010, eu acabei depois tentando voltar para a Europa e consegui de certa forma um emprego, só que eu já falei isso aqui em outros vídeos, vou até deixar o vídeo aqui em cima, onde eu acabei desistindo devido a minhas contas, devido a coisas que eu tinha. Eu vi que eu não ia ter uma vida saudável, tanto economicamente quanto fisicamente, né? E até culturalmente, porque eu ia me isolar no país simplesmente para trabalhar e pagar contas, né? Que eu tinha contas no Brasil e tudo mais. Então, tudo isso pesa, são realidades diferentes. A primeira vez que eu saí, eu sempre fui uma pessoa organizada, eu já tinha um dinheiro junto desde o meu primeiro emprego, sempre separei ali o meu dinheiro, por mais que eu tivesse que pagar algum tipo de estudo, né, algum curso, alguma coisa, dividir alguma coisa com amigos ou com a família em casa, você sempre tem um dinheirinho que você tem que guardar e fazer esse dinheiro poupar. Logicamente, eu não usava o método mais rápido de poupança, né, digamos assim, de economia e de investimento, que vamos dizer assim. Eu usava a poupança comum de banco. Ou seja, ela ajuda, mas não ajuda, né? Porque assim, a poupança rendeu 6%, mas teve 4% de inflação, você ganhou só 2%. Logicamente, ainda assim é muito melhor do que deixar o dinheiro parado lá no FGTS, né? Então, você tem que começar a estudar um pouquinho para entender tudo isso, qual a melhor forma, quais os investimentos. De repente você tem
vários outros pequenos investimentos de pouco risco e a longo prazo que você consegue ali meio, vou resgatar daqui 2 anos e daqui 2 anos eu saio do país, vou ter já uma margem um pouquinho maior, vou investir nisso. Então são muitas coisas que fazem você ter uma educação financeira, né? E depois também uma organização em relação a documento, em relação a dados que você precisa para sair, né? Sempre, como eu falei, anotando dados oficiais, você vai chegar ali e não vai ter dúvida, porque tem muita gente que viveu o processo diferente. Por exemplo, o meu processo para vir para cá foi diferente do meu processo quando eu fui para a Irlanda. E o processo de outras pessoas é um pouco diferente e ele vai se atualizando, né? Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui, o meu processo para ficar na Inglaterra era um, e a partir de agora, com o Brexit, já é outro. Inclusive, é bem mais rápido e mais fácil de você aplicar do que o anterior. E isso é estranho, né? Porque a Inglaterra saiu e tem todo esse papo de imigração, mas na verdade melhorou o processo, ficou muito mais rápido, fácil e didático, digamos assim. Você chega lá muito intuitivo, você faz tudo muito fácil. Outro ponto que a gente tem que ter é conhecer. Hoje em dia você consegue com Google Maps, com tudo, você já vê a localização, você consegue ver o lugar se você gosta. Como eu já falei em outros vídeos que eu também vou deixar aqui, se autoconhecer, saber o que você gosta, o que você suporta, coisas que você odeia. Porque se você vem pra cá só pelo dinheiro e aí você começa a fazer coisas que você odeia, isso vai fazer a sua vida um inferno. Então você tem que meio que balancear tanto a vida profissional quanto a vida pessoal, né, quanto à qualidade de vida que você vai ter, senão você fica pensando só no dinheiro e sua vida vira um caos, né? Tem o caso que eu morei com um russo, é bem a história do cara, né? Ele vivia para trabalhar, dormia num quarto que só cabia a cama dele nas 3 paredes ali, mais nada, ele entrava por cima da cama. E a gente dividia a cozinha, e aí você fala, o que esse cara quer da vida? A vida do cara é um inferno. Por exemplo, você pega um dia de chuva, ele não tinha nem janela no cubículo que ele tava. Mas isso foi uma escolha dele, porque ele queria gastar o mínimo possível para poder juntar mais dinheiro e mandar para o pais dele. Isso começou a gerar, até uma vez que eu tive uma conversa, a única vez que a gente teve uma conversa amigável com esse cara, que ele era bem, digamos assim, estressado, estúpido, né, e violento até. O cara chegou e falou, pô, eu não tô feliz, só fico mandando dinheiro e não sei, porque ele não sabia o que estava acontecendo com o dinheiro dele que ele estava mandando para a Rússia, né? Ele tinha uma mulher e um filho lá e já fazia 4 anos que o cara não ia. De repente, meu, dá louca lá, a mulher do cara arruma outro cara. Um abraço, amigo. O que você fez, perdeu. Então ele vivia essa dúvida, essa angústia interna dele, só que talvez ele não expressasse isso pra ela. E essas coisas fazem parte da escolha que o cara fez, né? Ele escolheu viver dessa forma. Então a gente tem que se organizar o máximo possível, né? Se adaptar também às mudanças, tanto mudanças de casas quanto mudança de pessoas, né? Se você vai dividir casa, logicamente se você mora, por exemplo, se você é um casal, vocês vão ter mudanças de casa, talvez, e vivam sempre juntos só os dois. Se você divide casa, já fica um pouco mais complexo. E se você mora com várias pessoas, por exemplo, que nem eu morei na Irlanda com 10 pessoas, 2 por quarto, a cada um ano saía 2, saía 4, saía 6, às vezes mudava 4 de uma vez, chegava 4 pessoas que você odiava, que foi justamente, não odiava, mas que quebravam todo aquele processo de organização que tinha na casa. Por exemplo, na casa que eu tava, chegou um período que começou todo mundo a sair, com 1 ano e meio saiu acho que 6 pessoas e entraram 6 totalmente novas, e elas foram relutantes a se enquadrar no nosso processo de organização e tudo mais, e começou o negócio a desandar. E aí acaba que os organizadores da casa decidiram sair, porque eles já falaram, a gente já perdeu o controle. Digamos, as pessoas que entraram acabaram destruindo o nosso esquema, eles não respeitam o nosso esquema, né? Prometeram respeitar no momento da entrevista. Quando você vai entrar numa casa nova, você conhece as pessoas que estão lá antes e elas falam as regras, normas, se tiver. Então você tem que estar acostumado com essas mudanças que muitas vezes são rápidas, né? De repente você tem que mudar do nada. E aí eu tive que, fui morar também depois. E aí fui morar com um amigo meu que, aliás, morou nessa casa, voltou pro Brasil, depois voltou pra Irlanda. E aí ele foi morar sozinho com a namorada e com uma amiga nossa que hoje mora em Bracknell, aqui na Inglaterra. Porventura a gente já se encontrou e o destino fez a gente morar no mesmo país novamente, né? Moramos na Irlanda e agora moramos aqui. E aí ela ficou esses 3 morando nessa casa, ele precisava de mais uma pessoa para dividir o aluguel e me chamou. Aí eu fiquei, nisso eu fiquei mais 1 ano, e aí ele decidiu ir morar com outro amigo dele, que também é colega meu, amigo meu, já viajou comigo para Grécia e tudo mais. E aí eles foram morar junto e eu fui morar com outros caras. Só que aí eu fiz a escolha. Vou para um apartamento de pessoas que eu conhecia, uma pessoa, e viver num processo que não existia.
não tinha organização, ou seja, foi um apartamento que foi um tanto estressante, tanto para mim quanto para as pessoas que dividiam. Aí entrou aqueles casos que, o cara deixou o fulano vir morar ali, ficar uma semaninha, o cara ficou 3 meses, e esse tipo de coisa. Então você tem que estar aberto a tudo isso e saber a hora que você vai sair e ser muito independente. Né, também, né, não se deixar levar às vezes pela amizade, né, quando eu decidi voltar pro Brasil, eu também já tinha mudado mais uma vez e tava com uns amigos meus que são ótimos amigos, mas muitas vezes você decide também não sair e você fica num ambiente que tá te corroendo, né, e na verdade estava eu e uma dessas pessoas num ambiente que estava meio que corroendo a gente, quando a gente decidiu, vamos montar um apartamento nosso ali, dos amigos de verdade ali, que já se conheciam há mais tempo. Eu decidi voltar porque eu falei, meu, já mudei demais, já tinha morado em 6 lugares, já tinha vivido 3 anos e meio. E aí tinha a questão do meu pai que faleceu e tudo mais, que eu conto no vídeo que eu vou deixar aqui em cima. E aí eu acabei decidindo voltar pro Brasil. E essas decisões que moldaram o que aconteceu agora, né? Se eu não tivesse voltado pro Brasil também, não tinha conhecido a Camila, a gente não tinha decidido depois voltar para a Europa. Só que eu saí do Brasil não pelo dinheiro eu ficaria no Brasil, porque no Brasil eu ganhava mais do que eu ganho aqui hoje. Inclusive meu cargo era muito mais alto. E aí eu acabei decidindo vir pela qualidade de vida, segurança, outros fatores que envolvem que hoje eu dou muito mais valor, né? Porque não adianta no Brasil eu ficar comprando um carrão para eu usufruir do carrão que me dá um imposto e um risco de alguém me roubar, me sequestrar e tudo mais, para ter um conforto mínimo, ou senão às vezes ficar preso dentro da casa, uma casa gigante, vou pôr tudo dentro da minha casa, porque o seu ambiente é a sua casa, né? Aqui por isso que eu gosto de morar perto de centros, porque aí eu consigo viver mais o ambiente externo. Se for para morar no meio de lugar nenhum, aí eu vou ter que ter uma casa que tô sempre ocupado, televisão, com essas coisas que na verdade não enriquecem a gente muito, né? Então tudo isso aqui vai pesando nas experiências que a gente tem para fazer as nossas escolhas, né? E a gente tem que decidir. Então, cada um tem a sua história. Você vai, por exemplo, você vem, não se espelhe somente no cara que faz sucesso pra caramba, ou que diz que faz sucesso, que tá cheio de cara aí, né? Digamos assim, materialistas que colocam o materialismo de tudo como se fosse o sucesso, e às vezes não é. Né, isso vai de cada um, por isso que eu falo, se conheça, não vá também somente pelo cara que se deu mal, que é um risco, né? Não tente facilitar demais. Tem gente que busca muita facilidade, que nem eu já vi casos de gente até defendendo gente que fez coisa errada. Por exemplo, o cara tinha aquele negocinho do Uber Eats, alguma coisa assim, e ele terceirizava, ele deixava outra pessoa fazer o serviço no nome dele, ele pagava, e no final ele não pagou e foi embora. Ou seja, o cara buscou uma facilidade para não ter a documentação e não fazer os negócios do Uber Eats, usou do outro, e aí o outro foi embora e nunca pagou ele. Ou seja, ele buscou facilidade, né, digamos ali, o jeitinho brasileiro, e acabou se dando mal. E esse tipo de coisa acontece. Então essas aqui são algumas experiências. Eu sei que o vídeo ficou bastante complexo, muita informação, mas acho que isso pode ajudar vocês. Veja aí 1, 2, 3 vezes, pegue as coisas principais e use isso. E se você não tem ali uma educação financeira, já comece a fazer isso. Pra galera que tá na faculdade ou tá antes da faculdade, eu digo: não largue a faculdade no meio e venha, porque a chance de você desistir da sua faculdade é gigante. E aí você perdeu dinheiro, você perdeu o empenho de algum momento, porque muitas vezes a gente entra na faculdade sem se conhecer de verdade, sem saber o que a gente realmente quer. E aí o ideal seria que ou você vir antes da sua faculdade e fazer algo aqui, ou você vir depois que você terminou, porque se caso der errado aqui, você volta para o seu país com um background, digamos assim, com uma estrutura um pouco melhor formada para entrar no mercado, né? Porque senão você entra no mercado no Brasil numa profissão que não é a que você gosta ou a que você já exercia, e você vai pesar. Por exemplo, eu cheguei aqui na Inglaterra, já não consegui chegar ao meu cargo, que é muito difícil o cargo que eu tinha no Brasil de eu chegar. Cheguei o mais próximo, que foi coordenador, né? E o salário ainda assim mais baixo do que eu ganhava no Brasil, mas a qualidade de vida era melhor, um pouco melhor, tanto que eu mudei para onde eu moro hoje, justamente porque a qualidade lá em Londres não estava muito boa. Londres tem piorado nos últimos anos, de violência, de trânsito, de um monte de coisa, e isso tudo me afetava e eu saí do Brasil por causa desses fatores. Então essas coisas a gente tem que ir pesando sempre. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês com todas essas informações. Pesquise, se autoconheça, busque a informação correta, não se deixe levar tanto pelo positivismo exacerbado quanto pelo negativismo, seja ali realista. Muitas vezes tem gente que acha que ser realista é ser negativo e na verdade não é. E é isso, e aí a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa seu like, veja os vídeos anteriores, tem muito vídeo interessante, a gente se vê no próximo.
Um abraço, até mais.